Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Bruno Alemandi e estou aqui passando alguns vídeos para a gente conversar sobre gestão empresarial, beleza? Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, manda aí para seus amigos e vamos conversar, certo, pessoal? Primeiro de tudo, para começar o vídeo, peço desculpa pela organização do meu escritório, tá uma bagunça aqui. Tô indo viajar essa semana e eu não tô conseguindo ter tempo de organizar as coisas aqui. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu queria conversar com vocês sobre segmentação de mercado. Para a gente poder entender sobre segmentação de mercado, eu quero que vocês primeiro pensem o seguinte: como é que uma fábrica, uma marca, posiciona o seu produto? Como é que um produto ele vai parar um determinado mercado e esse produto não é aceito em outro? São perguntas que são facilmente respondidas, porém nem todas as pessoas que realmente consomem param para pensar. Mas alguém que realmente trabalhe com posicionamento de mercado, que trabalhe com gestão da cadeia de suprimentos, trabalha no setor comercial, tem a obrigação de saber. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo para vocês aqui. Eu amo esse produto, o Guaraná Dolly. Não estou ganhando nada, o seu Let Codoi não está me pagando, certo? Mas a gente tem que entender que o Dolly, por exemplo, ele é um produto que ele não atende uma segmentação de mercado total. Ele é um produto local. Todo mundo conhece o Dolinho, claro, porque passa na rede TV a propaganda do Dolinho, mas é um produto que tem um alcance basicamente na região de São Paulo. Se você vem aqui para Santa Catarina, onde eu moro, né, sou de Balneário Camboriú, moro em Balneário Camboriú, você não encontra esse produto aqui. Né? Então, deixa eu botar aqui meu refrigerantezinho opressor de volta e vamos tocar adiante. Certo, pessoal? Então, dá para você trabalhar a segmentação de várias formas. Você pode colocar a idade, a faixa etária, você pode colocar o time de futebol que se torce. Acho que todo mundo que me acompanha aqui no canal deve saber para que eu torço, né? Logicamente, eu sou Botafogo. Então, que tipo de produto que me agrada? Energético do Botafogo, mais um energético do Botafogo, bandeirinha do Botafogo, bonequinho do Botafogo e cachecol do Botafogo, certo? Esse tipo de segmentação é própria para mim. Aliás, eu faço isso para tentar ajudar o clube, que o clube tá numa piaba desgraçada, né, pessoal? Certo? Então, praticantes de esporte, quem joga futebol, por exemplo, tem um tipo de comportamento diferente de quem joga vôlei. Séries favoritas, filmes favoritos. Isso também influencia em determinadas coisas. Hoje, quando você vê uma campanha publicitária de um filme, você pode perceber que tem produtos envolvidos nele. O Danilo Gentili fez o filme dele, da loira do banheiro, e o apelo do Rei do Mate era visível, por exemplo. Certo? Então, pessoal, para a gente entender como que uma empresa busca o seu público-alvo, a gente tem que entender o seguinte: tem uma primeira plataforma chamada Suspects, que é onde está o mercado geral. Só que esse ponto vai se afunilando. Dos Suspects vai para os Prospects, que você vai criando meios e mecanismos de segmentação até chegar nos leads, e dos leads você chega nos customers, que são os clientes de fato que vão consumir o produto. Então você vai eliminando barreiras de segmentação até chegar no público que você quer, certo? Então segmentar, pessoal, significa escolher um grupo de consumidores. Você vai escolher esse grupo com características homogêneas, jamais heterogêneas, e você vai fazer uma oferta mercadológica para esse público. É isso que você faz. Logo em seguida, pessoal, você tem que entender que pessoas têm culturas diferentes, têm necessidades diferentes, têm desejos diferentes, têm poder de compra diferente e têm diferentes idades, sexo e tudo mais. Certo? Continuando então, gente, a finalidade é basicamente concentrar esforço de marketing. Porque imagina só você veicular uma propaganda para todo mundo num determinado produto. Fica caro? Agora, se você consegue localizar o teu público-alvo, ver onde ele está, aí você consegue gerar uma propaganda justamente para esse público-alvo. O pessoal que gosta aí de
de anime, de mangá, dessas coisas japonesas que eu não entendo porcaria nenhuma, sabe o que eu tô falando. Existem empresas que patrocinam e financiam, por exemplo, encontros de otakus e não sei mais o que. Essas empresas, elas fazem isso que elas estão concentrando o seu marketing naquele ponto. E não simplesmente pagando veiculação em televisão e por aí vai. Porque esse tipo de veículo, esse tipo de modalidade é muito caro e não vale tanto a pena. E então, o que é mercado? O mercado é um conjunto de consumidores. Você vai falar, o mercado brasileiro, sim, é o conjunto de consumidores que existe dentro do Brasil. O mercado de automóveis, é a demanda de pessoas que consomem automóveis. E por aí vai. A grande diferença é que hoje, né, para ontem, é que cada vez mais tem mais informação à disposição. Observa basicamente, se você quer saber de uma marca, o que você faz? Escreve dessa marca. No Google, escreve reclamações do lado. Você vai saber quais são os principais pontos. O último carro que eu e minha esposa a gente comprou, a gente fez exatamente isso. A gente escreveu os defeitos e a gente descobriu onde que o carro falhava, vamos assim dizer, né? Mas no fim, né, deu tudo certo, a gente viu que os benefícios eram melhores do que os malefícios, vamos falar dessa forma, certo? Então, quais são os tipos de segmentação? A gente começa falando da segmentação geográfica. O pessoal do norte do Brasil, do Nordeste, consomem produtos diferentes do pessoal da região sul e sudeste. Se você for no supermercado na Bahia, você vai encontrar produtos que você não encontra aqui e vice-versa. Se você vai perceber em outros países, são situações exatamente iguais. Na Argentina, você vai perceber um tipo de consumo de produtos diferente no Brasil. Basta você ir num supermercado, numa cidade diferente, você observa já inúmeras diferenças. Se você for no Rio Grande do Sul, você vai encontrar uma fileira inteira só de erva mate. No Rio de Janeiro, esse tipo de produto está concentrado em lojas de produto natural. Por uma questão básica e única do mercado. Certo? Então essa segmentação geográfica tem a ver também com a questão se é zona rural, se é zona urbana, se o clima é quente, o clima é frio. Esse tipo de coisa influencia na segmentação geográfica. A segmentação demográfica, ela já está mais relacionada a como se divide a população. Ou seja, por idades, o público, os pais se compram coisas para seus filhos que são nenéns, crianças, a gente tem a questão da publicidade infantil, que é uma polêmica até hoje, os adolescentes, adultos e por aí vai. Os tipos de família, hoje você tem não só as famílias tradicionais, você tem famílias com mãe solteira, com pai solteiro, com dois pais, com duas mães e por aí vai. Isso também influencia em determinadas escolhas de produto, de renda, de gênero, de raça, de etnia e por aí vai. Além disso, pessoal, tem a segmentação psicográfica. Esse tipo de segmentação está relacionado ao seu estilo de vida. O cara que é noctívago, ele vai ter o hábito de consumir, por exemplo, mais energético do que um cara que não é. Se você é um cara que trabalha bastante, você vai consumir mais café do que um cara que não trabalha tanto. Se você tem o hábito de se exercitar, você vai ter um padrão de consumo diferente de um cara que não tem esse hábito. Você não vai consumir tanto fast food, você vai perceber que as empresas de fast food, elas fazem uma propaganda que não visa exatamente o cara que é atleta. Ele visa pegar o cara que é gostoso como a vida deve ser. McDonald's, amo muito tudo isso. Esse tipo de propaganda não necessariamente quer pegar o cara que é um praticante de exercício físico, por exemplo, certo? Então a segmentação psicográfica está relacionada ao estilo de vida, está relacionada à própria personalidade e também a questão de valores. Hoje, um caso que a gente viu recentemente foi o pessoal do Omo, por exemplo, que fez uma propaganda fazendo uma série de alertas que pessoas que assistiram aquilo acharam um pouco ofensivo, porque fazia uma conotação de que certas brincadeiras eram politicamente corretas, incorretas e tudo mais, e houve um boicote ao Omo.
Assim como várias marcas são boicotadas por exemplo, fazer teste em animais e por aí vai. Isso está relacionado à questão de valores, pessoal. E também a questão da segmentação comportamental, que tem a ver com grupos que estão relacionados em base de conhecimento de um determinado produto. Você tem produtos que são relacionados a um tipo de mercado, o mercado literário tem muito a ver com isso, certo? A comparação em relação ao produto marca, a forma como esse produto ou serviço ele é utilizado e a resposta do consumidor sobre esse tipo de produto, que a gente chama de feedback, que é o que retorna. E a segmentação comportamental, ela visa ocasiões, Dia dos Namorados que está chegando agora, né? Eu estou falando hoje dia 30 de maio, daqui a 12 dias, 13 dias é Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso provoca um padrão de comportamento que não tem no restante do ano. Da mesma forma, Páscoa e Natal, certo? Então, existem variáveis dessa segmentação, como o status do usuário. O usuário, ele pode ser um usuário iniciante, pode ser um usuário potencial, ele pode ser um ex-usuário, ele pode ser um não usuário, né? Então as empresas elas vão organizar os seus produtos considerando e ranqueando os consumidores de acordo com esses padrões. Então isso vai gerar também um índice de utilização, que daí tem os light users, que são os que usam pouco, medium users, que são mais assíduos, e os heavy users, que são os fanáticos pela marca. A gente vê isso muito comum com a Apple, por exemplo. Quem usa a Apple só usa Apple. É computador da Apple, é celular da Apple, é tudo da Apple, né? Então, existe também a questão da segmentação comportamental da fidelidade. Por isso que hoje, né, eu vou pegar aqui na minha carteira para vocês verem como esse negócio é sério. Tá aqui, ó. Creperia fazendo cartão fidelidade, barraquinha de produto natural fazendo estado de fidelidade, clube de futebol, não, isso não precisa. O que mais? Sistema de MyTap de cerveja, cartão Oktoberfest e por aí vai. Essas empresas elas criam esses mecanismos, como a TAM Fidelidade, Smiles e por aí vai, para fazer com que você se mantenha sempre fiel a essa marca. Certo? Então até o pipoqueiro da esquina da tua casa pode ter um cartão fidelidade. Isso vai fazer com que se você come pipoca só com ele, se você for fiel a ele, ele vai te dar um benefício lá no final, ele vai te dar um pipoca a mais, o restaurante vai te dar um almoço gratuito. Isso faz com que você seja assíduo consumidor daquela marca ou daquele estabelecimento. Certo? Então, gente, a segmentação, ela realmente busca criar grandes participações de mercado em detrimento dos seus concorrentes. A gente pode perceber isso como uma ferramenta de marketing muito, muito, muito usual e principalmente a aplicação desse produto. A empresa ela vai sempre buscar aplicar esse produto num determinado uso específico e de acordo também com o padrão de usuários. A gente tem que sempre lembrar que a demanda é que determina como o produto vai vir. Isso é fundamental para a gente conseguir entender sobre segmentação. E ela pode ser dividida por conceitos de marketing. A gente tem um marketing de massa, né, que tem foco na produção, tem foco em fazer produtos, e produtos e produtos e produtos. O marketing de segmento, que é composto por um grupo de compradores identificados com esse mercado. O marketing de nicho, que é um marketing especializado naquele determinado padrão. O marketing local, que é um marketing que está voltado a simplesmente dentro de uma cidade, de um bairro, de uma região de cidades. E o marketing individual, que ele está relacionado a consumidores individuais e personaliza o esforço de cada um deles. Certo? Ou seja, todo produto e todo serviço é destinado a um público específico. Grande exceção Coca-Cola, que atende todos os setores, atende todos os públicos, exceto aí o pessoal que pratica atividade física e tem uma preocupação maior com a saúde, talvez. Dificilmente um determinado produto consegue atingir todos os públicos. O exemplo da Coca-Cola que eu passei para vocês. E a segmentação, o segundo passo para que você tenha um sucesso no teu negócio. O primeiro
é o plano de negócio. Certo, pessoal? Agradeço a quem assistiu o vídeo, tá chegando a 15 minutos, daqui a pouco foi cansativo, né? Então, obrigado, certo? E daqui a pouco eu boto mais alguns vídeos no ar, valeu? Um abraço, pessoal, curta, compartilha e vamos tocar adiante, valeu? Isso aí.